Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas a mais um episódio do nosso curso de Introdução à Filosofia, onde estamos utilizando tanto o livro Aprender a Viver, do Luc Ferry, quanto também o livro Introdução à História da Filosofia. E hoje nós iremos avançar na história. No último episódio, a gente fez uma breve recapitulação, deu algumas dicas de como estudar melhor, como a gente lembra de tantos filósofos que vão aparecendo na caminhada do estudo da filosofia, e hoje nós vamos dar continuidade naquele filósofo que divide a filosofia em antes e depois dele, que é o Sócrates. Então, hoje a gente vai falar sobre aquele que também é considerado o pai da filosofia ocidental. A gente viu que o primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, também viu que a primeira pessoa, ou o primeiro filósofo a se denominar filósofo foi o Pitágoras, mas aquele que vai ser conhecido como o pai da filosofia ocidental, aquele que vai conduzir do não saber ao saber, vai ser o Sócrates. Inclusive é quem disse que uma vida examinada não vale a pena ser vivida. E só por essa frase a gente consegue captar um pouco do que é que o Sócrates vai nos passar. Ele vai buscar essa vida bem vivida, uma vida examinada que leva a essa vida bem vivida. A gente também tem uma outra frase que é atribuída ao Sócrates, que é o só sei que nada sei, que reforça a questão do saber que não se sabe alguma coisa, do olhar para a ignorância e dessa ignorância a gente conseguir avançar. A gente vai falar um pouco mais sobre essa frase, inclusive se ela foi ou não de fato dita por Sócrates no decorrer da aula de hoje. A gente volta para Atenas, na penúltima aula a gente estava falando inclusive sobre os sofistas, tá? E nessa aula sobre os sofistas nós já falamos, inclusive, sobre como era a vida em Atenas naquele período e por que o diálogo, ele acabou sendo importante ali naquele momento. Estamos no século de ouro de Atenas, o século de Péricles, onde a gente está no auge da democracia e da cultura ateniense. E aqui em Atenas, a filosofia dá uma virada. Ela deixa de se importar tanto com a physis, com o cosmos, com a busca do arqué, de todas as coisas, para se voltar para a vida cotidiana, para se voltar para a vida prática. Então, a gente pode até dizer que a filosofia desce do céu para a terra. E o foco deixa de ser a natureza, o exterior do homem, para ser o próprio homem ou ainda a sua alma, tá? A sua interioridade, o seu autoconhecimento, certo? E esse filosofar acontecia na praça pública. Praça pública essa que era conhecida como Ágora, onde nós tínhamos, até mesmo por conta da democracia ateniense, a importância de se convencer, de argumentar, de estruturar um raciocínio para fazer com que o outro entenda o que você está afirmando, se realmente aquilo que você está afirmando é uma verdade. A gente viu que alguns desses filósofos, vamos dizer assim, alguns desses filósofos estavam mais interessados em ganhar dinheiro nisso, estavam mais interessados em viver, em dar um melhor viver ao cidadão ateniense, de modo que ele pudesse argumentar para que aquilo que ele busca realmente seja alcançado, E aí a gente viu os sofistas desenvolvendo e ensinando a retórica, a oratória, A gente viu isso nessa penúltima aula, mas não tínhamos apenas os sofistas ali. Inclusive, para o nosso personagem de hoje,
Esses sofistas sequer poderiam ser ditos como filósofos propriamente ditos. Estamos falando do Sócrates. Com Sócrates, a gente tem essa virada antropológica da filosofia, né? Ela deixa, de fato, de sair da ênfase na natureza, no cosmos, para uma ênfase no próprio homem, ainda que a gente também pudesse considerar que os sofistas também fizeram isso. Afinal, foram eles que disseram que o homem é a medida de todas as coisas. Então, embora essa virada acontece também com os sofistas, geralmente a gente atribui, de fato, ao Sócrates, porque os sofistas, embora tenha ali uma importância e tudo mais, eles são extremamente atacados, vamos dizer assim, pelo Sócrates, pelo Platão, pelo Aristóteles, posteriormente, inclusive. E indo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a vida do personagem de hoje, né, a vida de Sócrates, ele nasceu ali por volta de 469 a.C., tá? Ainda no século de Péricles, como tinha falado anteriormente. Ainda estamos no auge da polis ateniense, onde a gente tem uma imensa participação política, um florescimento das artes de modo geral, o debate público acontecendo, estamos de fato no auge da democracia, e é nesse contexto que tanto a filosofia dos sofistas quanto a filosofia socrática acaba florescendo. Sócrates é filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. Vive em Atenas, pertenceu a uma família modesta, inclusive ele casou com Xântipa, com quem teve 3 filhos, Lamprocles, Sofronisco e Menecheco. Há também fontes que vão dizer que ele também teve uma outra esposa, Mirto. Fato é que a Xântipa é descrita como uma mulher insuportável, uma mulher rabugenta, que querendo ou não, além de ser rabugenta, né, ela sofria a negligência familiar de Sócrates. O Sócrates não estava muito interessado nas questões da sua própria família, estava mais interessado na questão do filosofar. Tá? Então ele não passava muito tempo em casa. O Sócrates não passava muito tempo em casa, ele era mais dedicado às questões políticas, no sentido de mais dedicado à filosofia propriamente dita. O que é que faz esse Sócrates se dedicar a isso, principalmente? Né? Até mesmo porque o Sócrates também teve carreira militar bem sucedida, por sinal. É que um dos amigos de Sócrates, o Querofonte, vai para o oráculo de Delfos. Né? A gente já falou sobre o oráculo de Delfos. É um oráculo da Grécia Antiga, conhecido inclusive como o umbigo do mundo, né? Era tido como se fosse o umbigo do mundo, onde as pessoas iam para procurar previsões, vamos dizer assim, né? Procurar orientação divina. E esse oráculo respondeu para o Querofonte que o homem mais sábio era o seu amigo Sócrates. Na verdade, ele pergunta se há alguém mais sábio que Sócrates e o oráculo responde que não, né? O oráculo eram as pitonisas, né? Sacerdotisas do deus Apolo, e eles responderam para o Querofonte que não havia ninguém mais sábio que o Sócrates. O Querofonte conta para o Sócrates, só que o Sócrates não acredita. Ele não acredita que era o homem mais sábio. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar as pessoas que ele tinha como sábias e conversar com elas para saber se elas eram mais sábias do que ele. Ele queria mostrar, de certo modo, que vamos ver se o oráculo está errado aqui, que eu não me considero, de fato, um homem sábio. Deve haver homens mais sábios do que eu. E o que é curioso é que quando ele vai fazer isso, ele descobre que, na verdade, os sábios, as pessoas que eles tinham como sábios, não sabiam daquilo que eles se consideravam sábios. Como assim? Imagina um militar que ele acha que sabe o que é a virtude e coragem. Só que
quando o Sócrates vai conversar com ele para saber o que é que ele entende por coragem, o Sócrates percebe, inclusive a própria pessoa percebe, que não sabia o que era coragem. Não sabia definir o que é coragem. Não sabia dizer o que é coragem. Assim como quando questionava outro que se considerava piedoso sobre a piedade, também não sabia responder o que era piedade. As pessoas não sabiam responder o que eram as virtudes com as quais trabalhavam. E aí ele percebe, por conta disso, que ele era o mais sábio não por conta do que ele sabia. Ele era mais sábio por conta que ele sabia o que não sabia, ou seja, ele tinha conhecimento da própria ignorância, enquanto as outras pessoas não tinham conhecimento da própria ignorância. As outras pessoas viviam na ilusão de saber o que elas não possuíam, do que elas não sabiam, tá? Então, quando a gente pergunta por que o Sócrates era o homem mais sábio daquela época, ele não era o homem mais sábio pela sabedoria propriamente dita dele, pela quantidade de informações que ele tinha, pela quantidade de conhecimento que ele tinha. Ele era tido como mais sábio porque, enquanto os outros diziam saber o que não sabiam, ele reconhecia a própria ignorância. Ele reconhecia que ele não sabia de muita coisa. Embora ele chegue a dizer que sabe algumas coisas, tá? Então, essa frase, só sei que nada sei, ela é atribuída ao Sócrates, ela reflete, querendo ou não, alguma coisa do pensamento socrático, né? Realmente há uma ênfase nessa douta ignorância do Sócrates, porém, ela jamais foi dita pelo Sócrates. Sócrates jamais disse que só sei, jamais disse eu só sei que nada sei. Tá? Ele reconhece sim a própria ignorância, mas em alguns diálogos platônicos, o Sócrates afirma conhecer algumas coisas, tá? Então, ele sabia, ele reconhecia as coisas que ele sabia, mas ele também reconhecia as coisas que ele não sabia. Por exemplo, ele dizia saber a diferença entre injustiça e justiça. Ele dizia saber o que era o amor. Dependendo do diálogo socrático, a gente vê essas afirmações. Então, o que fazia o Sócrates ser conhecido como o mais sábio da Grécia Antiga não era a quantidade de coisas que ele sabia. E, novamente, ele sabia sim de algumas coisas, ele dizia saber algumas coisas. Ele não se dizia completo ignorante. Aí já entraria na questão da hipocrisia, né? O que acontece é que o Sócrates reconhecia as coisas que não sabia, e eram muitas. Tá? Enquanto hoje a gente fica muito discutindo sobre quem é que sabe mais do que quem, né? Tem muita discussão assim. Inclusive discussões bem eufóricas em redes sociais, né? Onde cada um quer dizer que sabe mais que o outro, às vezes recorre ali para o chat GPT, recorre ali para uma outra inteligência artificial para poder responder de modo mais adequado aquilo que ele foi criticado, né? Ou recorre para o chat GPT para responder aquela questão que não sabia, ao invés de dizer que não sabia de fato daquilo. A sabedoria socrática consistia em dizer o que não sabia, em reconhecer o que não sabia, tá? E não em reconhecer o que sabia. Então, o só sei que nada sei, ele acaba refletindo, sim, o reconhecimento da ignorância socrática. Mas ele não pega essa questão de que, sim, só saber algumas coisas, sim, tá? Mas essa postura do Sócrates vai ser complicada porque vai irritar os cidadãos atenienses, certo? Inclusive, aquilo que hoje a gente sabe de Sócrates vem de 4 fontes principais. Platão, que foi discípulo do Sócrates, inclusive a gente considera que é a principal fonte, porque se o Platão foi filósofo, foi discípulo dele, e retrata um Sócrates mais filosófico, a gente pode dizer que esse retrato do Sócrates de Platão é um retrato mais fiel ao próprio Sócrates, ainda que existe sim uma discussão sobre, em cada diálogo, o Sócrates ali retratado é o Sócrates real ou é o Sócrates personagem, um personagem que o Platão cria. A gente mais tarde vai chegar nesse ponto. Na questão, tem também o Xenofonte, que também foi discípulo do Sócrates, porém o Xenofonte ele retrata um Sócrates mais moral, mais
pedagógico. Ele retrata mais a relação de Sócrates com a comunidade, vamos dizer assim, né? com a Atenas. Ele é um Sócrates mais, entre aspas, objetivo, concreto. Então, ele não é tido como o retrato mais fiel do Sócrates. Temos o Aristófanes, que lá na sua comédia As Nuvens, o Aristófanes era um célebre dramaturgo ali da Grécia Antiga, ele vai retratar o Sócrates como um sofista, inclusive. Tanto como um sofista, quanto como alguém que se importa com coisas que não possuem a menor utilidade, quanto como também uma pessoa que fala de coisas absurdas, como dizer que a Lua não é uma divindade, é um bloco de terra ali flutuando no espaço. Isso aí foi um pré-socrático que falou, mas aí também vai ser atribuído ao Sócrates. Inclusive o Aristófanes, por conta dessa comédia, vai criar no imaginário de Atenas a imagem de um Sócrates, de certo modo, sofista, né, que ensina coisa errada, que incomoda de certo modo. Então, muitos dos preconceitos que a gente tem do Sócrates também foram devidos a essa comédia do Aristófanes. Também a gente poderia citar o Aristóteles como uma contribuição de retratar quem é o Sócrates, porque o Aristóteles foi discípulo do Platão e ele tenta pegar algumas coisas ali que eram atribuídas ao Sócrates pelo Platão, como a ideia de indução, a ideia de definição universal. Então, ele, ao sistematizar todas as áreas do conhecimento humano, ele também acaba sistematizando algumas coisas do pensamento socrático. Então, ele é uma fonte indireta, de certo modo, mas poderíamos colocar como uma fonte do Sócrates também. Então, para o Sócrates, a gente vê por essas fontes que a filosofia não era algo a ser fixado em texto. O Sócrates jamais escreveu alguma coisa. Veja que todas as fontes que eu falei são de outros, ou de discípulos de discípulos, ou de pessoas que satirizam, né? Os quatro. Ele vê a filosofia como uma prática viva. E essa prática ela precisa ser exercida no diálogo, no contato ali entre as pessoas. E ele não fundou escola, não escreveu nenhum texto, não cobrava por nenhum dos seus ensinamentos e não se afastou da vida pública. Ele fazia da vida pública o seu espaço de discussão filosófica. Então ele circulava pelas praças públicas, pela Ágora de Atenas, tá? Vamos dizer assim, pelas ruas e tudo mais, dialogando com os cidadãos de todas as classes que você pensar, desde políticos a estrangeiros. E ele ia interrogar os seus interlocutores sobre conceitos fundamentais, né? Sobre a definição do que é justiça, do que é a virtude, do que é a coragem, do que é a piedade, do que é a beleza, do que é a verdade. E isso através de um exame rigoroso. Esse método é conhecido como maiêutica. A gente vai ter uma parte aqui na nossa discussão de hoje só para falar sobre o método socrático. E aí ele começa principalmente a fazer isso por conta do oráculo de Delfos, né? A interrogar as pessoas, fazer com que elas percebam que não conseguem responder aquilo que o Sócrates está afirmando, se reconhecerem como ignorantes naquilo que afirmam saber, de certo modo. E quando acontece isso com elas, elas inventam alguma história, né? Estão me chamando ali, eu tenho que fazer isso aqui. Cortam o diálogo ali pela metade, vamos dizer assim. Antes de chegar na resposta, elas vão embora irritadas por conta desse reconhecimento que o Sócrates fez ter, né? E essa postura do Sócrates, questionando as pessoas, levou, obviamente, as pessoas a se incomodarem. Imagina você ser abordado ali, indo comprar pão, para dar uma definição universal sobre algo que você supostamente deveria conhecer. Então, vamos dizer que você é da área do direito, você precisa dar uma definição universal do que é a justiça, né? Ou você trabalha com estética e você precisa dar uma definição universal sobre o que é a beleza, tá? E você acaba descobrindo que você não tem uma definição universal.
de alguma forma. E o que é que acontece? Os jovens começaram a achar bacana, começaram a seguir o Sócrates, começaram a tentar aprender ali com o Sócrates. Então ele foi adquirindo discípulos nesse processo, ao mesmo tempo que adquiria inimigos, né? Porque ele estava questionando as pessoas, constrangendo as pessoas, vamos dizer assim, em vias públicas. Isso faz com que ele vá ser, com que ele vá ser julgado lá na cidade de Atenas. Ele vai ser julgado por duas acusações: a de corromper a juventude e a de impiedade. Então ele vai ser julgado por um tribunal ateniense por corromper a juventude e por impiedade. Impiedade por conta que era dito que ele não acreditava nos deuses da cidade e ele introduziu novos deuses. Que novos deuses são esses? O Sócrates falava de um tal de Daimon. Ele dizia que quando ele ia fazer alguma coisa errada, vamos dizer assim, ia fazer uma coisa que não deveria, uma voz ali na consciência dele dizia para ele não fazer. Tá? E essa voz que dizia para ele não fazer era o que ele chamava de Daimon. Tanto é que quando vocês forem ler, caso vocês o façam, né? Vocês forem ler a Apologia de Sócrates, vocês vão perceber que ele vai dizer, em um determinado momento, já para o final do julgamento, que essa voz não se manifesta no julgamento. E você pode ficar meio que sem entender, se não tiver alguma nota de rodapé que fale o porquê. Então, essa voz, ela sempre era negativa, era sempre no sentido de não alguma coisa, né? Não faça isso, não, tipo, era sempre dizendo, demonstrando, falando, mostrando o que está errado. Então ela era uma voz que repreendia, que era, por isso que a gente pode dizer que era uma voz, entre aspas, negativa, nesse sentido de repreender, de negar. Então imagina que, vamos supor, você tem trabalho para fazer hoje e você acaba ali ficando no sofá assistindo série da Netflix. E aí tem aquela vozinha na sua consciência que diz: você não devia estar aqui, você devia estar lá fazendo seu trabalho. Essa vozinha seria o Daimon Socrático, tá? E exatamente isso que fazia, você não devia. Caso você estivesse fazendo o seu trabalho, que deveria estar fazendo o seu trabalho, né? Ela não se manifestaria. Porque você já está fazendo o que é para fazer. Então esse Daimon Socrático, ele sempre se manifestava naquilo que era negativo, certo? E eu sei que existem discussões sobre o que é de fato esse Daimon Socrático, não vamos entrar nessa discussão aqui, mas de um modo bem didático, tá? De um modo mais apresentado, de certo modo, em manuais introdutórios de história da filosofia, podemos considerar que seria essa voz da consciência, essa voz interior que se manifesta quando a gente faz alguma coisa que não deveria estar fazendo, como é o caso do exemplo que eu falei de estar ali vendo série ao invés de estar fazendo aquilo que você deveria fazer naquele dia. Então, por isso, o Sócrates diz que essa voz não se manifesta quando ele faz a sua defesa no tribunal ali, né? Porque ele está querendo dizer que sim, ele está correto no que ele está falando, ele está correto no que ele está se defendendo. Ele não falou nada que não devia falar, tá? Ele é condenado e aí acabam discutindo qual seria a punição. Ele acaba meio que pedindo para que a Assembleia colocasse para ele uma condenação que na verdade seria uma condecoração, né? Ele, ao invés de ser condenado de alguma forma, ele pediu para ser meio que reconhecido como um herói, ter tipo os benefícios que um herói ateniense teria quando voltasse de uma guerra. E isso fez com que isso irritou ainda mais as pessoas ali da Assembleia, de modo que ele teve a pena de ser morto, né? Ele deveria morrer. Tinha um ritual ali acontecendo, precisava esse ritual finalizar, né? O navio deveria chegar ali na cidade de Atenas em comemoração, aquela história lá do Teseu, do Minotauro, se não me falha a memória.
e por conta disso ele não é executado exatamente naquele momento. Precisava que esse navio retornasse, mas enquanto isso está acontecendo, os discípulos de Sócrates vão tentar convencê-lo a pedir uma pena mais branda ou fugir. E o Sócrates, ele não considera a possibilidade de fugir, nem qualquer outra, porque ele deseja se manter fiel aos seus princípios, tá? Então, ele bebe o cálice de cicuta, né, que era o veneno utilizado para aqueles que eram condenados à morte, ali na presença, inclusive, de amigos, indo, né, até o fim da sua vida, respeitando as necessidades e não desrespeitando os seus princípios. Inclusive, ele assim o faz, porque caso aquilo que ele acreditava, né, na vida após a morte, né, fosse real, não teria para que temer a morte, porque ele estaria ali junto com outros grandes heróis, com outros grandes pensadores, onde ele poderia ali estar refletindo filosoficamente junto a eles. Então, ele não teve absolutamente nenhum medo da morte, mantendo-se fiel à questão daquilo que ele acreditava, bem como não cogitou fugir, porque se ele fugisse, outras pessoas também poderiam fugir, né? Que tipo de pensador seria ele se ele está fazendo o contrário daquilo que ele estava acreditando? Ele não era contra os princípios da cidade, ele não era contra os deuses antigos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o questionamento das autoridades era um questionamento visando essa verdade, essa definição universal. Mas não era questionar por questionar. Não era questionar porque você quer ir contra essas leis, esses princípios. E acaba, por isso, ele morrendo através da cicuta. Tá? Então, para revisar rapidinho, ele acaba tendo essa acusação de corromper a juventude, não por uma conotação moral ou sexual, mas sim por uma conotação política e pedagógica, porque ele estava subvertendo a ordem social, incentivando os jovens da aristocracia grega a questionarem as tradições, a autoridade dos pais, a legitimidade das leis, tá? E estava ali num momento de fragilidade pós-guerra, podemos dizer assim, estava tendo alguns, embora seja um século de ouro, ainda tinha ali algumas coisas acontecendo, de modo que isso poderia ser visto como uma espécie de corrupção, tá? Uma espécie de perigo para aquela democracia ateniense. Então, por isso que ele acaba sendo acusado de corromper a juventude, e quanto à impiedade, piedade é aquilo que é devido aos deuses. Então, impiedoso é aquele que não faz aquilo que é devido aos deuses. De modo que foi dito que o Sócrates estava negando os deuses antigos, os deuses oficiais, coisa que ele não estava fazendo, inclusive, assim como eu também não estava corrompendo os jovens, tá? Afinal, ele não estava dizendo para os jovens não fazer aquilo que as leis pediam para fazer, mas questionar o princípio, sim, dessas leis. Por que essas leis existem, né? Se alguma, sim, tivesse ali algo que não fosse de uma justiça universal, vamos dizer assim, poderia ser questionada, talvez até não cumprida, mas não era uma subversão por subversão, vamos dizer assim, tá? E o Sócrates também não introduziu novas divindades, porque não é como se esse daimon fosse uma nova divindade. Tá? Esse daimon ainda estava, vamos dizer assim, dentro daquilo que era tido como religião oficial da época. Era algo que poderia ser colocado dentro da religião oficial. Não era algo novo que estava sendo introduzido, ainda que fosse. Afinal, senão não teria o desconhecimento, né? Mas não era como se esse daimon fosse substituir o Olimpo. Entendem? Então, por isso que ele acaba sendo considerado impiedoso, né, nessa questão de não estar fazendo o que é devido aos deuses, embora, como eu falei, ele devia, inclusive da morte dele, né, ele pede para pagar uma oferenda que ele estava devendo, se não me falha a memória, a Apolo. Então, até na hora de morrer, ele mostra que não estava, ele pede para um amigo dele, né, cumprir isso,
Então, até antes de morrer, ele ainda está seguindo os costumes relativos aos deuses antigos. Inclusive, o Sócrates se considerava um moscardo, que é como se fosse uma mutuca ou uma mosca grande e incômoda que ferroa o gado. E ele é até engraçado porque o Sócrates se descreve como um moscardo, porque às vezes, quando eu vou falar que o Sócrates incomodava, né, que era aquela pessoa que é muito legal de estudar, mas talvez se estivesse convivendo com ela, não era aquela pessoa muito boa de conviver, porque seria incômoda. As pessoas acabam meio, às vezes, dizendo que eu estou equivocado quanto ao Sócrates, né? Que ele seria de boa convivência, seria algo assim, sendo que o próprio Sócrates afirma que era a função dele, de certo modo, incomodar. Ele compara a Atenas como um cavalo grande de raça que, por conta da sua constituição, né? Esse era um cavalo também de um tamanho e gordura próprias, que faziam com que ele fosse preguiçoso. E essa mutuca, né, esse moscardo, iria picar esse cavalo para que ele não adormecesse, para que ele não caísse na preguiça, para que ele ficasse alerta, para que ele ficasse em movimento. Tá? Então ele incomodava para um fim positivo, vamos dizer assim. Sem um questionamento constante, esse cavalo não poderia ficar vigilante. E é por meio do questionamento constante que ele se manteria vigilante. Então ele não estava atacando gratuitamente a cidade, mas estava fazendo um serviço que ele considerava um serviço divino, que era manter a Atenas longe da letargia, né? Longe da preguiça, longe da aceitação passiva de verdades falsas. Então, ele incomodava sim, mas incomodava buscando, fazendo com que as pessoas buscassem a virtude, que as pessoas buscassem o aperfeiçoamento da alma. Esse moscardo, ele aparece em alguns momentos da mitologia grega. Tanto ele aparece na história de Io, que é uma das mulheres que o Zeus vai seduzir, e Hera quase pegou no flagra, só que o Zeus transformou a Io numa ovelha. Você não sabe falar uma ovelha. E diz, não, ele dá lá uma história para Hera, né, que não, estava vendo aqui essa ovelha é muito bonita e tudo mais. Aí Hera pega e coloca um gigante com 100 olhos para pastorar ali aquele lugar, né, de modo que essa ovelha não poderia mais ser destransformada, né, retornar a ser uma mulher. E aí ele manda o Hermes matar esse gigante, né? Matar esse gigante para que a amada dele, né, a Io, uma dos casos, né? Não é bem amada, né? Mas uma dos casos do Zeus pudesse voltar a atingir uma forma humana, né? Então, a Hera, quando descobre, ela manda o Moscardo para ficar atazanando lá a pobre da Io. E é uma punição, né? Então, esse Moscardo é tido como uma punição divina de Hera perante a Io. Então, ela fica fugindo o mundo inteiro, sendo perseguida por essa mutuca, vamos dizer assim. E também tem o Belerofonte. Belerofonte é um herói grego, também, que matava monstros antigos, antes do Hércules, assim como Perseus, né? Inclusive, vocês já assistiram aquele filme... Qual é o nome do filme? É um filme que retrata a história de Perseus, que tem a Andrômeda, tem lá o monstro marinho. Fúria de Titãs, lembrei, Fúria de Titãs. Nesse filme, o Perseus monta no cavalo Pégaso. Só que isso nunca aconteceu na mitologia grega, tá? Quem monta no Pégaso é o Belerofonte, não é o Perseu. O Perseus, ele tem um calçado ali que dá velocidade para ele, né? Não é o Pégaso, ele usa um Pégaso, embora geralmente quando a gente lembra do Pégaso, a gente lembra do Perseu. Mas, inclusive Percy Jackson também, né? Aparece nessa segunda temporada que finalizou há pouco,
aparece lá o Perseus. E é o Belerofonte, na verdade, que monta o Pégaso. O que entra aqui na história do Moscardo é que o Belerofonte, ele fica tão orgulhoso de si, né, ele acaba se achando tanto, que ele tenta usar o cavalo Pégaso para subir até o Monte Olimpo. E ele, sendo mortal, ir lá para o local que é devido aos deuses. E Zeus fica pé da vida com a atitude do Belerofonte e manda um Moscardo para ficar ferroando o pobre do Pégaso, que acaba ali ficando incomodado e fazendo o Belerofonte cair, né? Cair do cavalo, né? Cair do Pégaso. Ele escapa, tá? A Atenas, se não me engano, foi Atenas. Faz com que ele caia sem ser machucado, mas ele acaba ficando cego. Ele acaba tendo a penalidade de ficar cego. Ele acaba sendo acometido pelo aquilo que os antigos chamavam de híbris, né? De híbris, tá? Também pode ser falado assim, que é uma desmedida, um orgulho desmedido, vamos dizer assim, que vai atrair, sim, a ira dos deuses. E o Pégaso acaba ascendendo ao Olimpo. Então, veja que os dois exemplos da mitologia que eu trouxe, onde há um Moscardo, o Moscardo não era uma pessoa muito amorosa, não era uma pessoa muito amigável, tá? Então, o Sócrates, ele incomodava, mas ele incomodava não da forma que na mitologia grega, né? Não para castigar alguém, ele incomodava com esse objetivo de fazer com que as pessoas alcançassem a virtude e o aperfeiçoamento da alma. E essa cicuta, tá? É uma planta altamente venenosa que faz-se um chá, vamos dizer assim, dessa cicuta, onde existem alcaloides ali que vão paralisar o sistema nervoso muscular, começando pelos pés, e até levando à morte. Acaba sendo uma pena capital por conta de não envolve violência física e nem derramamento de sangue. A pessoa toma devagarzinho ali, vai morrendo através dessa paralisia do sistema nervoso e do sistema muscular. Né? Essa paralisia progressiva que, quando atinge os pulmões, provoca a morte por insuficiência respiratória. Então, esse caso, na história do Sócrates, né, é narrado por Platão no diálogo Fédon, por conta que a aceitação do cálice de cicuta simboliza tanto o respeito do Sócrates à polis, às leis da polis, quanto também a sua crença na imortalidade da alma. Então, ele enfrenta esse fim biológico com calma, com controle racional, porque ele tinha ali uma crença na imortalidade da alma. Tá? Bom, então ele recusa a oferta de fuga de exílio, porque, né, ele violaria as leis que ele estava defendendo durante a vida toda. Então ele não estava questionando para não cumprir as leis. Ele estava questionando para que essas leis estivessem mais condizentes com a justiça num sentido universal. Então, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer a injustiça. Embora ele considerasse injusta a pena que ele sofreu de morte, ainda assim, ele preferiu morrer do que cometer ele mesmo uma injustiça. De modo que ele mostra aí que vida e filosofia são indissociáveis. E ele também está demonstrando que o verdadeiro eu não é o corpo, de modo que ele não se preocupava com o fim do verdadeiro eu. O verdadeiro eu é a psique, é a alma. Então ele bebe tranquilamente essa cicuta, senta ali no cantinho dele, espera ela fazer efeito, porque ele não vai encontrar um fim, já que o que está encontrando o fim é o corpo biológico, mas a alma racional, ela continua, de modo que a gente também poderia entender essa filosofia como uma preparação para a morte, bem alinhadinho ali com o que a gente vê do Luc Ferry, numa dimensão de salvação da filosofia. Quais são as principais ideias do Sócrates? Uma delas é que não é possível você fazer o mal se você tem consciência de que aquilo é o mal. Então, você não pode fazer o mal voluntariamente. Ou você faz o mal por um erro de cálculo, você calculou mal e acabou fazendo a coisa errada, ou você faz o mal porque você não conhece o bem, porque você não conhece o que é o correto. O mal é o desconhecimento do bem.
A ignorância é igual ao mal, então. É impossível para Sócrates você conhecer o bem e fazer o mal. Porque isso só é possível quando você está na ignorância. Só é possível fazer o mal se você está na ignorância. Não é possível você conhecer o que é o correto e ainda assim fazer o errado. Ah, mas eu conheço o que é o correto, mas ainda assim eu faço errado. Então você não verdadeiramente conhece o que é o correto. Talvez você ache conhecer. Lembra do achar, saber o que na verdade não se sabe, né? Também vai fazer uma correlação entre conhecimento e virtude. Virtude que para os gregos era a areté. A areté grega era o ideal do homem grego, né? Era aquele ideal de ser o mais parecido possível, de certo modo, com o Aquiles, ali na Ilíada do Homero. E, só que essa areté, ela ganha uma modificação com Sócrates, tá? De modo que também faz parte dessa virtude, dessa excelência, você buscar a sabedoria, você buscar o bem, você buscar essas virtudes intelectuais, podemos dizer assim, tá? Então, conhecendo o bem, você vai agir bem. E assim você vai atingir a excelência, assim você vai atingir a virtude, assim você vai atingir esse ideal que é a areté. E para isso você precisa de uma autoanálise, você precisa examinar a si mesmo. A ética não vem de fora, não vem de outras pessoas pedindo para você, dizendo o que é que você tem que fazer. A ética vem do autoexame constante. Você questionar por que você acredita no que você acredita, você questionar quais são os seus princípios, você questionar quais são os seus valores. Tá? E se esses princípios, se esses valores estão alinhados ao bem, ao princípio universal, ao valor universal correspondente. Então, a vida precisa ser examinada. O autoconhecimento precisa acontecer. Então, você reconhece a sua própria ignorância. Por meio do reconhecimento da sua própria ignorância, você pode começar a conhecer as virtudes, conhecer de fato o bem, a verdade. Através disso, você cada vez mais vai deixando de fazer o mal, porque você só consegue fazer o mal se você é ignorante quanto ao bem. E aí, você fazendo isso, você vai atingir a virtude, a areté. Então, veja que aqui há uma virada na filosofia. Antes a gente estava focando principalmente na physis, no logos, no cosmos, no ser. Aqui em Sócrates, a ênfase é no ser humano. A investigação, ela é produzida pelo autoconhecimento. Tá? A gente deixa de focar nas questões da realidade propriamente dita para focar nas questões do ser humano. Não vamos procurar aqui se a realidade é constituída dos 4 elementos, se existe o ser, se existe o devir, né? Se existem as homeomerias, coisas assim. A gente vai começar a se questionar sobre a ética, sobre a política, sobre as virtudes. Então, a gente não vai agora ficar buscando refletir sobre o mundo exterior. A gente vai investigar a verdade, o bem, a justiça dentro da convivência social na polis. Tá? A filosofia agora é o exame da própria vida. O exame da própria vida em conjunto com as outras vidas ali da polis. E essa máxima, conhece-te a ti mesmo, gnote-se auton, escrita no templo de Apolos, em Delfos, lá naquele oráculo de Delfos que a gente falou, tinha essa máxima, conhece a ti mesmo. Originalmente, essa máxima é para lembrar que você ali está diante dos deuses. Vai receber uma mensagem de Apolo, né, por meio das pitonisas. E nós somos seres finitos e estamos pedindo auxílio dos deuses que são imortais. Então, basicamente, o conhece a ti mesmo é se põe no teu lugar, né? Você poderia pensar assim, só que o Sócrates vai levar esse conhece a ti mesmo para a questão do autoconhecimento, como ponto de partida da sua própria filosofia. Não é uma introspecção psicológica da forma como a gente entende hoje, tá? Que esse conceito de subjetividade, interioridade e tudo mais, ele é moderno, ele não era algo que estava ali na Grécia Antiga, mas era a busca da essência, da alma, da psique, como queira chamar,
das virtudes universais, né? De entender o que eram as virtudes, para que, entendendo, começasse a se praticar essas virtudes e se alcançasse a excelência. Então, precisamos investigar as bases do nosso próprio pensamento, o que é a verdade, o que é o bem, o que é a justiça, tá? Para que nessa investigação a gente acabe descobrindo que não sabe o que são essas virtudes e, ao descobri-las, a gente vai, de fato, se alinhar com aquilo que era conhecido como essa excelência, como essa areté. E, como eu falei anteriormente, essa areté era aquilo que se referia ao ideal do guerreiro. Ideal esse que era tido... Esse ideal esse, na verdade, que era um reflexo do Aquiles da Ilíada. Não tinha Bíblia lá na mitologia grega, tá? Mas podemos pensar no Aquiles como o ideal de homem grego. O sentido de areté no Sócrates, ele deixa de ser esse ideal de guerreiro, como era entendido, para ganhar um sentido ético e também intelectual. Não que o Aquiles não tivesse essa percepção ética, mas também vai ter essa percepção racional por meio do Sócrates. É a busca da excelência da alma, não só do corpo, que é manifestada por meio do conhecimento, por meio do conhecimento das virtudes, por meio do conhecimento da justiça, por meio da busca pela virtude. É o esforço constante da alma por meio da razão para chegar à virtude. Então, o Sócrates ele vai chegar numa ideia que é conhecida como intelectualismo moral. Quem conhece o bem, age bem. Quem não conhece o bem, age mal. Tá? Isso que é o intelectualismo moral. A moralidade está alinhada com aquilo que você conhece. Um erro moral seria um erro de cálculo ou ignorância. Tá? O que realmente vai trazer felicidade, o que realmente vai trazer plenitude do indivíduo na polis é o conhecimento. É o conhecimento. E esse cuidado com a alma que o Sócrates está tentando nos revelar, nos mostrar, é uma tarefa que é considerada a tarefa suprema da vida humana, que é a tarefa suprema da filosofia. A alma é a sede da razão, é a sede do caráter, é a parte mais valiosa do homem. Entenda que, justamente por isso, que ele bebe a cicuta ali tranquilamente. Morre o corpo, ele continua. Esse cuidar da alma, né, esse autoconhecimento que se reflete no autocuidado, né, esse cuidar, não é um retiro espiritual, não é você se isolar das coisas, mas é o exercício constante das virtudes, o exercício constante da autocrítica, a busca dessas virtudes, a busca pela verdade. Então, você não deveria se preocupar tanto com o acúmulo de riquezas, de fama, de honras. Você deve se preocupar com o estado da sua própria alma. Pois um homem que tivesse uma alma, entre aspas, doente, que é corrompida pela injustiça, corrompida pela ignorância, jamais pode ser feliz. Só pode ser feliz se você alcançar essa excelência moral. Independentemente do sucesso material. Independentemente do sucesso material. E, para fechar aqui, o intelectualismo moral, como eu vi, é aquela ideia que você só faz o bem se você conhece o bem. Ninguém escolhe o mal sabendo que aquilo é o mal, mas sim por estar enganado quanto à natureza do que é o bom. O criminoso ou vicioso age de forma errada porque acredita que aquela ação vai lhe trazer algum benefício, que aquela ação vai lhe trazer alguma felicidade. Você vai fazer aquilo que é mal porque está visando, porque você está vendo um benefício, mas é um benefício irrisório, é um benefício ilusório, é um benefício que se esvai muito fácil. Então, o vício equivale à ignorância, a virtude equivale ao conhecimento. Então, se, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que fuma, está fumando, é porque ela, de fato, não sabe que o cigarro faz mal. Ah, mas ela tá fumando porque talvez pense que ela não fuma tanto assim, então, se ela não fuma tanto assim, não vai fazer mal tanto assim. Ou que ela fuma buscando o benefício do prazer que ela obtém pelo ato de fumar. Mas esse prazer que ela obtém pelo ato de fumar também vem junto a um monte de coisas ruins. Tá? Também vem junto a todos os efeitos negativos do cigarro. Então, ela está visando um bem. Mas esse é um bem que vem junto com várias outras coisas que não são boas.
de modo que a gente pode considerar que ela está fumando porque ignora, de fato, a verdade sobre o cigarro, vamos dizer assim, né? Ignora o fato que o cigarro faz mal. Ou erra o cálculo, né? No sentido de que, não, eu não fumo tanto assim, não, não vai fazer mal para mim, né? Ou até mesmo acha que o cigarro não traz malefício porque ela não conhece ninguém que morreu fumando, né? Não conhece ninguém que morreu de câncer de pulmão por conta do cigarro, as estatísticas enganam, né? Então ela está iludida quanto às estatísticas, ela está achando que porque ela não conhece ninguém que morreu com câncer de pulmão devido ao uso de cigarro, como ela não conhece ninguém, nenhuma outra pessoa morreu por conta de utilizar cigarro. Isso é uma falácia, né? Porque você não conhece, que significa dizer que não acontece, ou que não existe. Então, se entendam que, utilizando esse exemplo, a virtude ela leva à prática do bem, então, de certo modo, a punição para a ignorância, ou melhor, a punição para um vício, a punição para um erro moral, não deveria ser apenas o castigo, né? Esse castigo ele poderia existir, mas a coisa mais ideal possível seria a educação, porque é por meio da educação que aquela pessoa vai compreender verdadeiramente o que é o bem. Aquela pessoa vai entender o porquê que aquilo não é bom, tá? E daí buscar a virtude. Dessa forma, a filosofia foge da physis propriamente dita e vai para o ethos. Ethos tanto significa costume quanto significa hábito ali para os gregos antigos. No sentido filosófico, é mais como uma morada, porque ethos também significa morada, tá? A morada interior do indivíduo. Dependendo da letrinha com que ethos tenha, né? Tem uma variação, tem esses dois sentidos. E esse ethos é como se fosse o deslocar, quando o Sócrates a gente fala que está buscando esse ethos, está deslocando da busca da physis para voltar-se para o modo que o ser humano deve ser e se comportar para atingir a felicidade, podemos pensar assim. E é de ethos que vem a palavra ética, tá? Que vai estudar os fundamentos da conduta humana, a busca pela vida boa, a busca pela felicidade, pela justiça dentro da coletividade. Um embate clássico que a gente vai ter, que já falei na aula sobre os sofistas, é o embate entre os sofistas e os Sócrates. Né? A gente viu que os sofistas buscavam a persuasão e o sucesso político, coisa que estava muito em alta ali, nessa democracia grega, através da retórica, através da oratória, né? Pelo monólogo. Não era um diálogo. A pessoa vai convencer por meio da retórica e da oratória a outra de que o que ela acredita é verdade. Ela não está aberta ao diálogo, ela tá querendo que aquilo que ela queira convencer, de fato, convença a outra pessoa. E os sofistas acreditavam que a verdade é relativa e subjetiva. O homem é de todas as coisas. Então, entendam que, por mais que a gente fale que os sofistas estavam cobrando pelos ensinamentos, eles faziam isso porque, para eles, a verdade de fato era relativa. Tá? Não era como se eles soubessem que a verdade não fosse relativa, que a verdade não fosse subjetiva e fizessem o oposto. Não. Eles de fato acreditavam que a verdade era relativa e por conta desse acreditar que a verdade é relativa e subjetiva, que ele poderia convencer de qualquer coisa. O homem é a medida, né, disse o Protágoras. Então, eles pagavam para esse ensino dessas artes que eram muito bem-vindas ali na democracia grega, de modo que a, entre aspas, filosofia poderia ser considerada como uma mercadoria, né? Estava à venda. E aquilo estava ótimo da democracia grega, porque de fato você precisa convencer as outras pessoas de que você acredita é verdade. Então, basicamente, é como se o sofista dissesse: diga-me aquilo que você quer convencer os outros, que eu te ensino a fazer. Seja o que você quer convencer verdade ou mentira, eu te ensino. Até mesmo porque, para ele, para o sofista, não tem verdade e mentira. Verdade e mentira são convenções, são relativas. Já o Sócrates, muito pelo contrário, a verdade é universal sim. Existe uma essência universal das coisas. Existe a verdade. Essa verdade é alcançada pela dialética, pelo diálogo. Então, ela precisa ser alcançada
pela convivência ou pela conversa entre pelo menos duas pessoas. E essa verdade é universal, essa verdade é objetiva, corresponde à realidade e independe da opinião. Ela não é relativa, ela não é dependente dos costumes, dos valores. Embora os sofistas acreditassem que a justiça de Atenas não é a mesma justiça de Esparta, porque justiça é relativa, o Sócrates vai dizer que ainda que a justiça de Atenas não seja a mesma coisa que a justiça de Esparta, existe uma justiça universal e a justiça de Atenas e a justiça de Esparta devem se enquadrar nessa justiça universal. A gente deve buscar a universalidade da justiça, a essência do que é a justiça, para que as nossas leis reflitam essa universalidade da justiça. Podemos pensar dessa forma. E isso feito de modo gratuito, visando a ética que a gente viu anteriormente. Então, para os sofistas, a justiça era fruto das normas, dos costumes, das convenções, variando conforme a conveniência de cada sociedade, ou a força de quem detém o poder. O que é justo num canto pode ser injusto no outro. Já para Sócrates, existe uma essência universal acessível pela razão do que é a justiça. Embora as leis humanas mudam, de fato, o conceito de justiça é imutável, porque ele é universal. Uma lei só é verdadeiramente justa se estiver em conformidade com essa definição universal do bem, com essa definição universal do que é a justiça, e não apenas porque a maioria decidiu que aquilo é o bem. A maioria pode decidir que aquilo é a justiça e não ser. Tá? Então, a filosofia socrática vai buscar a natureza do que é a justiça. E buscando essa natureza do que é a justiça, entendendo a natureza do que é a justiça, nós podemos julgar a validade das leis humanas. É até curioso porque o Platão vai dizer que os sofistas não são filósofos, eles são filodoxos. Filo, amigo, doxo, opinião. Então, eles são amigos da opinião, quanto filósofo, amigos da sabedoria. Então, lá na República de Platão, os sofistas podem ser considerados como amantes da opinião. Enquanto o filósofo busca o conhecimento real das coisas, o filodoxo permanece ali no nível das aparências, permanece ali no mundo sensível, permanece ali no mundo onde as coisas são de fato relativas, onde as coisas de fato mudam. Então, eles se deleitam com as formas dos sentidos, né, com as belas vozes, com as belas cores, e não contemplam a natureza do que é belo verdadeiramente, do que é belo em essência, do belo em si. Então, o filodoxo não busca a verdade. Eles estão manipulando as opiniões alheias para reconhecimento e prestígio social. Ele não busca a verdade. Se ele buscasse a verdade, ele seria filósofo. Ele busca a manipulação das opiniões com interesse político. E veja que tem um filodoxo e tem um filósofo. Doxa, a gente viu que é opinião. Episteme, a gente já viu que é conhecimento. E essa sofia, né? Essa sofia é a sabedoria no seu sentido mais elevado. É o conhecimento das causas primeiras, é o conhecimento da essência das coisas. A sofia é o horizonte que o filósofo está buscando. A gente está na doxa, na opinião, vamos dizer assim. A gente vai buscar, por meio da episteme, por meio do conhecimento, chegar a essa sofia, esse ideal mais elevado do conhecimento. A doxa é um saber instável, subjetivo, baseado nas aparências, baseado nos sentidos. Sofia é o saber fundamentado na razão imutável universal. A opinião pode ser verdadeira por acaso, por coincidência, por um palpite correto. Tá? Ela pode, no chute ali, acertar. Mas a sabedoria, ela sabe o que é a essência das coisas, o porquê aquilo é a essência, o porquê das coisas, né? O porquê das coisas. Então, quem vive no mundo da doxa, das opiniões, aceita o mundo como ele parece ser. Enquanto quem busca a sofia, ou seja, o filósofo, né? Ele busca essa sofia, ele deseja compreender o mundo como realmente é, transcendendo a opinião, transcendendo o senso comum. Curiosamente, o Sócrates foi acusado de sofista por meio do Aristófanes, e como eu já tinha adiantado, o Aristófanes conduziu o imaginário popular para a ideia de que Sócrates era um pensador tanto subversivo quanto perigoso. Então, junta ali o incômodo que o Sócrates causava, ainda que com um fim positivo, mas ele causava o incômodo, mas a imagem que o Aristófanes estava levando à população ateniense, de modo que isso vai culminar na sua condenação. E uma coisa curiosa, como tinha também falado lá no início, quem disse o termo filosofia pela primeira vez foi Pitágoras.
Porque ele não se considerava um sábio. Sábio seria quem detém a sabedoria. Tá? E filósofo é quem busca a sabedoria. A sabedoria é do domínio dos deuses. E quem busca a sabedoria é o filósofo. Por isso que ele é amigo da sabedoria. Ele busca essa sabedoria. Ele recusa o título de sábio porque nenhum homem é sábio. Apenas as divindades, apenas Deus. Ele, por buscar, ele é amante da sabedoria. Ele é amigo da sabedoria. E o filósofo define-se pelo desejo dessa sabedoria e não pela posse da sabedoria. O filósofo é consciente da sua ignorância, é consciente do seu estado de busca permanente da sabedoria. Tá? É até curioso porque a palavra sofista, etimologicamente, ela pode ser como se fosse um aumentativo da palavra de sofos, do sábio. De modo que sofista poderia ser entendido como uma espécie de sabichão, sabe? Num sentido pejorativo. É um sábio, mas num sentido pejorativo. E, bom, é até também curioso que o Sócrates seja filho de um escultor e de uma parteira. E o método dele vai ser justamente a fusão tanto de um escultor quanto de uma parteira. O filósofo ele não é dono da sabedoria, é aquele que busca a sabedoria. Isso é um estado de movimento em busca da sabedoria, não de posse, não de detenção da sabedoria. O filósofo é aquele que sabe que não sabe, vamos dizer assim, né? Que reconhece o seu não saber. Pode saber algumas coisas, mas ele está buscando esse saber universal das coisas. E essa verdade ela vai sendo esculpida aos poucos durante o processo de filosofar, a gente retirar o excesso das ilusões e dos erros. À medida que a gente vai reconhecendo a nossa própria ignorância, a gente vai esculpindo ali a verdade, né? E essa verdade ela sempre se encontrou dentro de nós, podemos pensar assim. De modo que o papel do Sócrates nisso não é de te convencer do que é a verdade, não é te ensinar uma verdade, mas fazer você dar à luz a verdade. Uma verdade que já está dentro de você. Então, o Sócrates é um parteiro de ideias, é um parteiro de conhecimento. Ele dá à luz a um conhecimento que aquela pessoa, que todo mundo já detém. Então, a verdade já está dentro de nós, vamos dizer assim, mas as ilusões, os erros fazem com que a ignorância fazem com que a gente não reconheça o que é a verdade. A gente vai esculpir, né? Vai devastar a pedra da ignorância, vamos dizer assim, para que nesse processo a gente possa parir, dar à luz à verdade que habita dentro de nós. Por meio de um método, né? Um método psicagógico. Psicagógico vem de orientação da alma, que é conhecido principalmente pelo termo maiêutica, ainda que não necessariamente o Sócrates conduza a maiêutica. Só beber um pouquinho de água aqui. Então, o processo do Sócrates não é ensinar uma verdade, porque você já sabe, mas é fazer com que você tenha o parto intelectual daquela verdade. Então, você vai definir o que é a justiça, por exemplo, transformando a opinião, né, os erros e ilusões que te levam a acreditar que a justiça é uma determinada coisa, para chegar à episteme, para chegar ao conhecimento de fato do que é a justiça, vamos dizer assim. E isso vai ser por meio de um método que, primeiro, se reconhece, o Sócrates vai saber que aquela pessoa, vamos dizer assim, não está sabendo o que está falando. Ele vai usar ironia para tal. Ele vai se portar diante daquela pessoa como alguém que não sabe daquilo e pedir para que a pessoa explique. Quando a pessoa explica, ele vai refutar a pessoa. Ele vai perguntar para aquela pessoa, vai mostrar por meio de uma pergunta que aquela ideia que foi dada é contraditória, que aquela ideia ela não tem lógica, ela leva a alguma contradição. E quando a pessoa percebe que levou a uma contradição, que não tem lógica e tudo mais, ela vai dar uma outra resposta. E aí o Sócrates novamente vai refutar. E esse processo vai acontecendo, até que a pessoa perceba que dali não vai sair, que ela não consegue chegar
a definição real do que está sendo perguntado. Algumas pessoas se irritam e vão embora. Outras pessoas continuam o processo até, de fato, reconhecer o que seria a essência daquela coisa que está sendo indagada. Então, se você diz saber o que é a justiça, o Sócrates vai dizer que não sabe pedir para você explicar. Isso é ironia socrática. Você vai responder o que é a justiça. Aí eu te mostro que a tua ideia é contraditória, eu te mostro que o Sócrates, né? Te mostra que a ideia é contraditória, o Sócrates mostra que a tua ideia tem algum furo, que a tua ideia não tem lógica, que ela leva a algum absurdo. O Sócrates te refutou. Essa refutação é o elencos. Você vai dar uma nova resposta. O Sócrates vai refutar. Esse processo vai ser repetido tantas vezes até que se chegue numa aporia. O que é isso? Um beco sem saída. Tá? Num beco sem saída. Se reconhece que não tem mais para onde ir. Né? Não sai mais nenhuma ideia nova dali. Não, se reconhece que não se sabe sobre o que é justiça. Pode ser que você fique irritado por reconhecer sua ignorância e vá embora, e aí o diálogo termina numa aporia, ou pode ser que o diálogo continue de modo que você traga de fato a definição universal do que é a justiça. Tá? E aí quando essa ideia universal surge, a gente chega na maiêutica, que é o parto dessa verdade, que é o conceito universal do que é a justiça. Tá? Então, curiosamente, quando a gente fala método, a gente nunca pega assim o que é que significa um método, né? Método vem de meta, através de, por meio de, e rodos, que é caminho. O método é um caminho para alguma coisa, um caminho para chegar a um fim. Então, o método não é uma doutrina pronta e acabada. O método é um procedimento ordenado para se chegar a algum lugar. E no caso de Sócrates, o método socrático é um procedimento para que se chegue ao parto, para que se chegue à essência, para que se chegue à verdade. Tá? Então, o primeiro passo é a ironia, que é uma dissimulação pedagógica, né? É assumir a postura de quem não sabe. Não sei do que... Eu não sei, me explique o que é, eu não sei. E com isso você, de certo modo, desarma a arrogância de quem está do interlocutor, porque geralmente quando a gente questiona de pronto, há um confronto, né? E quando você diz que não sabe, pede para a pessoa explicar, geralmente a pessoa não se desarma, ela, vou te ensinar. Né? Você aceita o debate. Você aceita um debate sem saber que está tentando um debate, né? Você está achando que vai ensinar a outra pessoa alguma coisa. E aí, quando você explica o que é, o Sócrates refuta. Ele vai testar a tua resistência ali, porque vai te dar perguntas que vão demonstrar contradições que existem nas suas respostas. Essas refutações, esse processo de refutação é conhecido como elencos. E aí o interlocutor vai descobrir que suas certezas eram frágeis. Então, a ironia é um recurso dialético utilizado por Sócrates para simular a ignorância, para interrogar aquele que julga possuir o saber de alguma coisa. Então, a gente pode até dizer que pode parecer ali uma falsa humildade, de certo modo, né? Mas aqui o objetivo não é bem o escarnecer da outra pessoa, mas é a purgação intelectual. Lembre-se que é um método, é um processo para chegar a algum lugar. A ironia vai quebrar a casca da presunção, do preconceito, da arrogância. Através da ironia, você vai facilitar que aquela outra pessoa comece esse processo. Inclusive, ironia vem de eironeia, que significa dissimulação, fingimento, ignorância fingida. Tá? É um indivíduo que age com astúcia, diminuindo suas capacidades, fingindo saber menos do que sabe para enganar os outros, para evitar responsabilidades. É como se fosse alguém escorregadio. Tá? Mas ironia socrática, entenda, não é fazer isso com conotação negativa. É fazer isso para quebrar barreiras e permitir que o método socrático comece a acontecer. Permitir que essa verdade comece a entrar no processo de parto. O elencos
na Grécia Antiga, tinha um sentido tanto jurídico quanto agonístico, quer dizer agnóstico, referindo-se ao exame das provas, ou interrogatório de testemunhas, ou ato de colocar alguém à prova para desmascarar uma mentira. Em Sócrates, é o exame lógico-racional das ideias. Então, você busca contradições internas naquilo que o interlocutor discursa. Não é um ataque pessoal, tá? E acaba sendo um teste de resistência, porque se a ideia resiste ao exame lógico-racional, ela é mantida. Se sobrevive ao questionamento rigoroso, levando à contradição, ela precisa ser descartada. Então, o Elencos, ele vai limpar a nossa mente, naquele debate, das opiniões falsas e infundadas. Ele vai preparar o indivíduo para buscar a verdade e reconhecer a própria ignorância. O terceiro passo é a aporia, que é o beco sem saída que eu falei, né? O impasse racional. É o momento em que a gente admite que só não sei. Tá? Que admite que você de fato não sabe aquilo que você está dizendo que sabia. E dá aquele choque ali, né? Parece que você percebeu ali que, gente, eu acreditava que sabia uma coisa, agora não sei. Isso pode te levar a ficar irritado, chateado, por reconhecer a própria ignorância. E aí você não quer saber o que é a verdade, prefere continuar na ignorância e vai embora. E aí o diálogo terminaria na aporia, ou o processo pode continuar. Por que eu estou dizendo que o processo pode terminar na aporia ou não? Geralmente a gente fala da maiêutica como o método socrático. Só que, curiosamente, os diálogos de Sócrates não conduzem à maiêutica. Como assim? Eu estava errado. Calma. Os diálogos de Platão podem ser divididos em diálogos da juventude e da maturidade. Entendam que um filósofo ele não vai ter necessariamente as mesmas ideias da juventude até a maturidade. Ele pode ir amadurecendo as ideias, né, aperfeiçoando, até mesmo se contradizendo, se for o caso. Então, há uma questão de que os diálogos da juventude de Platão, que trazem o Sócrates como um personagem do diálogo, sempre terminam em aporias. Tá? Os diálogos da maturidade não terminam em aporias, eles terminam, de fato, na essência daquela coisa. Então, os diálogos da juventude de Platão, eles não terminam com conclusão. Eles terminam reconhecendo a ignorância e pronto, acabou-se. Você começa a discutir sobre o que é a justiça e fica num beco sem saída. Não se chega a uma conclusão, por exemplo. O objetivo de Sócrates nos diálogos de juventude, podemos dizer assim, não é entregar um dogma, uma verdade pronta, mas é remover o falso saber. É demonstrar a ignorância. É mostrar para você que aquilo que você sabia, de fato, você não sabe. Então, nos diálogos posteriores, não se termina em aporia. Nos diálogos da maturidade de Platão, né? Já perto do fim da vida dele, vamos dizer assim, né? Já com ele amadurecido. É por meio da aporia que se chega, que se reconhece as certezas falsas e se chega à essência de alguma coisa. Tá? Essa palavra aporia vem de não e poro, que é caminho. Lembra dos poros, né, do roxo, os poros da pele, né? Caminho, passagem, recurso. A aporia é sem caminho, sem passagem. Interrompeu ali o caminho. Beco sem saída. Por isso que a ideia do beco sem saída casa muito bem. É o resultado do Elencos, da refutação, né? Você percebe a contradição das próprias ideias e se vê paralisado, sem saber como prosseguir. Você vai sendo questionado de tantas formas que chega no momento que você não tem mais o que responder, porque todas as tuas respostas conduziram a beco sem saída, não se demonstraram frágeis. E, de certo modo, é como se fosse uma, entre aspas, doença curativa, porque você humilha a vaidade intelectual do outro para que, livre do peso das falsas certezas, a pessoa possa reconhecer a própria ignorância e buscar, de fato, a verdade de modo genuíno, por meio de uma necessidade autêntica de conhecer a verdade. Esse maravilhamento pelo saber que leva a busca da verdade. E para isso é preciso, sim, que você
tire ali a arrogância intelectual, né, a vaidade intelectual, perceba a própria ignorância para que agora sim você possa buscar adequadamente a verdade. Enquanto você acha que sabe, você não vai descobrir alguma coisa. Se você já acha que sabe, o que é que você vai aprender? Você já acha que sabe, né? E aí a maiêutica, que seria o parto da ideia, né? O Sócrates auxilia, mas só que essa ideia não é do Sócrates, essa ideia é do próprio interlocutor. O filho é do interlocutor, tá? Quem vai dar à luz a ideia é o interlocutor, não é o Sócrates que vai dar à luz a ideia. Então, a verdade é descoberta pela própria razão do interlocutor, pelo logos, né? Não é imposta pelo Sócrates, a própria pessoa que chega a ela. Lembrando que essa verdade já estava com ela, tá? Ao retirar o véu da ignorância, a verdade aparece, tá? Da mesma forma que a mãe dele ajudava as outras mães a terem os seus filhos, o Sócrates ajuda as pessoas a terem, de fato, as ideias universais das coisas. O termo maiêutica significa, inclusive, a arte de parteira, tá? De parteria. A mãe dele era parteira, Finerata, e ele utilizava essa metáfora para falar sobre a sua missão. Assim como as parteiras ajudam a trazer ao mundo crianças que já estão no útero, o filósofo ajuda a trazer ideias que já habitam a alma do interlocutor, mas que ele ainda não consegue expressar com clareza. Então, os sofistas preenchiam a mente do aluno com informações externas, apenas para persuadir os outros. A maiêutica busca uma verdade interior. Então, você limpa ali a ignorância por meio da ironia, por meio do elencos, chegando na aporia, para que a partir daí se possa, pela maiêutica, chegar aos conceitos universais e fundamentados das coisas. E lembra que eu falei que há uma distinção sobre o Sócrates histórico e o Sócrates platônico, né? Se o Sócrates em Platão, ele é um personagem ou se ele realmente é ele mesmo. E Sócrates nada escreveu, né? Aí fica mais complicado de dizer. Mas lembra que eu falei que nos diálogos da juventude, o Sócrates, o melhor, o diálogo geralmente termina em aporia? Possivelmente, né, geralmente é dito que esse Sócrates é mais fielmente o Sócrates de fato. Ou seja, a figura histórica do mestre Platão, a figura histórica do mestre, que era preocupado com as definições éticas, que usava a ironia, usava o elencos, sempre terminando em aporia. Ou seja, ele sempre terminava afirmando nada a saber. Nos diálogos maduros de Sócrates, o Sócrates agora é um personagem. Não é mais o Sócrates, de fato, que foi o mestre dele. É um personagem utilizado por Platão, que acaba se tornando porta-voz das ideias não do Sócrates, mas do próprio Platão. Afinal, esse Sócrates é personagem. Esse Sócrates personagem, tá, é o Sócrates que conduz a maiêutica. Tá? Por exemplo, a teoria das ideias do Platão é afirmada pelo Sócrates personagem, num diálogo maduro. Então, o Sócrates dos primeiros textos é o Sócrates que incomoda Atenas, né? É o Sócrates real, vamos dizer assim. O Sócrates da maturidade de Platão é uma construção literária para expor o vasto sistema metafísico de Platão. Tá? E o Sócrates histórico é eminentemente aporético. Papel crítico, focado em denunciar a falsa sabedoria, sem necessariamente oferecer novas teses. A maiêutica, nesse processo de dar à luz às ideias universais, é o mecanismo literário de Platão para permitir que o diálogo evoluísse para que, através disso, fosse exposto o próprio sistema dele, o próprio sistema metafísico de Platão. Tá? Então, o Sócrates real, ele limpava o terreno, ele chegava ali na aporia. O Sócrates personagem, ele edificava o edifício após esse terreno ser limpo. Sugerindo que a verdade não é apenas algo que se busca, mas algo que a alma pode recuperar do seu interior. Então, embora geralmente a gente fala da maiêutica ser o método do Sócrates, né? A maiêutica, na verdade, é o método do Sócrates personagem de Platão. O Sócrates real terminava os seus diálogos em becos sem saída, em aporias, tá?
E, bom, a metáfora de não estar pronto para o parto pode acontecer aqui também. A mãe, ela só vai ter o seu bebezinho na hora devida. Né? A gente espera que com 9 meses, mas às vezes antes, às vezes depois. Da mesma forma, a gente pode considerar que o filósofo ele vai facilitar o parto das ideias, mas é preciso estar na hora certa do parto acontecer. Não, por exemplo, vamos supor que aquela pessoa ali tá com aquela ideia ali, ela pode sair, mas ainda está no primeiro mês de gestação. Está dentro da alma dele, mas está dentro dele. Mas ainda não está no mês de dar à luz aquela ideia. Então aquilo vai chegar na aporia. Porque não é possível dar à luz sem se estar pronto para o parto, entendeu? Então, pode ser feita essa metáfora para ilustrar também a questão das aporias. O parto da ideia vai depender não do Sócrates, não de quem faz o método socrático, mas do esforço e da honestidade intelectual de quem dialoga. Tá? Muitos dos interlocutores de Sócrates, ao serem confrontados com a aporia, reagem com irritação, com arrogância, com negação em vez de humildade. E aí o diálogo termina na aporia. A alma só está pronta para dar a luz da verdade quando está grávida da busca e livre de vaidades intelectuais. Se o indivíduo permanece apegado às suas opiniões, mesmo que tendo demonstrado que essas opiniões são falsas, mas se ele continua apegado a essas opiniões, por orgulho, por medo de admitir que está errado, ele se torna estéril para a filosofia. Tá? O fracasso em uma ideia chegar a uma conclusão, né, o fracasso de uma ideia não chegar a ser parida pelo interlocutor, não indica a falha do método, mas uma resistência moral do interlocutor, que prefere o falso saber ao esforço do parto intelectual. O parto dói. O parto dói. E aí há quem, no primeiro sinal de dor, prefira reagir com ignorância, com arrogância, com irritação, e há aquele que não, vamos continuar o processo até o final. Da mesma forma, lembra que o pai do Sócrates era escultor? O processo de desbastar a pedrinha para chegar ali numa escultura, né? É um processo onde você vai quebrando pedrinha por pedrinha. Se essa pedra somos nós, esse quebrar pedrinhas vai doer também. Existirão aqueles que no primeiro sinal de dor vão parar o processo. Existirão aqueles que vão continuar, mesmo com essas dores. Mesmo com essas dores. Bom, tem um caso aqui que eu trouxe para vocês, só para vocês não ficarem sem ilustração do que seria o método socrático, que é o diálogo do Eutífron, que é um diálogo que vai discutir sobre a piedade. Sobre a piedade. Então, esse diálogo é um dos exemplos da fase inicial do Platão, ou seja, vai terminar em aporia, tá? Não vai para a maiútica, no caso, né? E ocorre à porta do tribunal, inclusive, do Tribunal de Atenas. Sócrates está quase para ser julgado por impiedade. E o Eutífron está lá no tribunal para processar o próprio pai por homicídio, alegando que ele vai julgar o próprio pai por homicídio por conta dele ser piedoso. Por conta dele ser piedoso. Então, começa ali a discussão, né, por meio da ironia. Vamos dizer assim, o Sócrates parabeniza o Eutífron, dizendo, que sorte a minha, eu sou acusado de impiedade, né? Então eu vou ser seu discípulo, eu não sei o que é impiedade, eu estou para ser julgado por conta disso. E você está me dizendo que vai processar o seu próprio pai porque você sabe o que é impiedade. Então você parece ser o mestre no assunto. Então me diz, o que é a piedade? O que é um piedoso? Isso é ironia de Sócrates, tá? Ele diz que não sabe. E aí vamos para o elenco, né? O elencos, a desconstrução. Eu estou resumindo aqui, tá? O diálogo, mas para ficar mais didático para vocês. Na primeira tentativa lá, o Eutífron vai dar 3 tentativas. A primeira, piedoso é o que eu estou fazendo agora.
eu estou processando um criminoso. Embora seja meu pai, mas eu estou processando um criminoso. Então isso é a piedade. O Sócrates explica que isso é um exemplo, isso não é uma definição. Você está dando um exemplo do que é impiedade, do que é a piedade, processar um criminoso. Isso não é a definição do que é a piedade. Eu quero a definição do que é a piedade. Eu quero que você me diga o que é a piedade. Não me dê um exemplo. Me diga o que é que faz com que todos os atos piedosos sejam piedosos. E aí o Eutífron vai dizer que piedoso é aquele que agrada aos deuses. Só que se a piedade é o que agrada aos deuses, temos um probleminha também, porque os deuses vivem brigando constantemente. O que agrada a Zeus pode desagradar a Cronos. O que agrada a Cronos pode desagradar a Atenas. O que agrada a Atenas pode desagradar a Poseidon, e assim sucessivamente. Logo, se piedoso é aquilo que agrada aos deuses, e aquilo pode tanto agradar uns deuses quanto desagradar os outros, uma coisa seria ao mesmo tempo piedosa e não piedosa, o que é um absurdo. Aí lá vai o Eutífron de novo, né? Piedoso é o que todos os deuses amam. Só que aí entra a cerejinha no bolo, que a gente chama de dilema de Eutífron. O piedoso é amado porque é piedoso? Ou melhor, o piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso? Ou é piedoso porque é amado pelos deuses? Olha, vamos de novo aqui. O piedoso é piedoso porque é amado pelos deuses? Ou o piedoso é amado pelos deuses por ser piedoso? Se for amado pelos deuses porque é piedoso, então a piedade existe antes dos deuses existirem e eles apenas a reconhecem. E se é piedoso só porque os deuses amam, a moralidade seria arbitrária, porque tem deuses que amam alguma coisa e deuses que amam outras coisas. E se os deuses amassem, por exemplo, a crueldade, só porque eles amam a crueldade, ela seria piedosa. Não precisa de explicação, só basta dizer que eles amam. Aí o Eutífron fica tonto com o raciocínio, não sabe para onde ir, chega na aporia. Ele tenta dizer que piedade é um tipo de troca, um sacrifício, uma troca de favores, né? Já que piedade é fazer aquilo que é devido aos deuses, então piedoso é quem faz aquilo que é devido aos deuses. Só que volta àquela definição de agradar aos deuses e que uma coisa que agrada a um deus pode desagradar a outro, e aí isso também já foi refutado. O que é que acontece? Né? Uma aporia. E o Eutífron não está pronto para o parto, não vai chegar na maiútica aqui, irritado e apressado, inventa a desculpa, vai embora, preferindo manter a ignorância do que admitir que não sabe o que é uma piedade. Então o diálogo termina numa aporia. O diálogo termina numa aporia nesse caso aqui. Então, a maioria prefere a ignorância do que a dor de pensar, né? Do que a dor do parto da ideia. Então, o dilema de Eutífron, tá? É: o piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso ou é piedoso porque os deuses os amam? O conceito de piedade vem antes dos deuses gostarem do que é piedade, né? Ou depois, né? É piedoso porque os deuses amam. Bom, esse é um diálogo daqueles que a gente falou que é diálogo da juventude, que tem desfecho aporético. Essa obra, Eutífron, é um diálogo de Platão, que é um diálogo da juventude de Platão, que vai fazer com que a gente possa compreender melhor a crítica do Sócrates à religiosidade da época, que era baseada apenas em dogmas e rituais. Né? E com esse dilema de Eutífron, o Sócrates busca saber se a moralidade tem uma base racional própria ou se depende apenas do capricho de uma autoridade divina. As coisas são piedosas porque são piedosas ou porque alguém diz que é piedosa. Né? E lembrem-se que o termo grego para piedade não é no mesmo sentido de piedade do cristianismo, tá? O termo grego é osiostes. O termo cristão, piedade, é compaixão, é misericórdia. E osiostes é a atitude correta, é o dever em relação aos deuses e ao sagrado. Não tem esse sentido de compaixão, tá?
Era uma espécie de justiça aplicada à esfera divina, dar aos deuses o que é devido, os rituais, os sacrifícios, o respeito às leis divinas, não escritas, né? E no contexto socrático, o debate sobre a piedade busca entender se esse dever é apenas uma obediência cega aos deuses, às tradições, aos mitos, ou se existe uma essência ética universal, o bem que fundamenta essa piedade. Porque, para o Sócrates, ele poderia dizer que a verdadeira piedade não estaria em rituais externos, mas no conhecimento racional e na prática da virtude, que seriam as únicas formas de realmente honrar o divino. Não por arbitrariedade, mas por fazer aquilo que de fato é piedade. E o Sócrates está buscando a essência da piedade. Essa essência, essa forma, o eidos da piedade, tá? A palavra eidos sofre uma virada aqui, porque ela deixa de ser aquilo que você vê com os olhos, eidos seria isso, tá? Aquilo que é percebido com os olhos objetivos. Por exemplo, a forma da garrafa. A forma da garrafa é eidos, tá? Mas agora essa forma não é essa forma, o shape, vamos dizer assim, da garrafa, tá? Mas é uma forma que é vista com os olhos da mente, com a razão. A essência é a unidade invisível que permanece idêntica em todos os exemplos particulares. Por exemplo, existem muitas coisas que são belas. O eidos da beleza é o que faz com que todas essas coisas sejam chamadas de belas. Então, tudo que é belo tem essa essência que é o belo. Todos os exemplos do que é beleza têm, em menor grau, aquilo que é a essência da beleza, que seria a perfeição da beleza, a essência da beleza. O eidos de uma virtude como a piedade, como a coragem, não é listar exemplos, listar ações, mas identificar uma característica que em todos os casos, se aquela característica houver, você pode dizer que ali tem aquela virtude. Então, é aquela característica que em todos os casos, se ela houver, você pode dizer que aquilo é um exemplo de algo piedoso. É a característica universal de tudo que é piedoso. Embora a gente está falando de piedade no sentido grego, esse dilema de Eutífron, ele foi universalizado de outras formas, tá? Ou para discutir bondade, ou para discutir moralidade de modo geral. Então, a moralidade para os gregos era parte da justiça, que era aquela parte que era devida aos deuses, a parte da justiça que era devida aos deuses. Se a piedade é amada pelos deuses por ser piedosa, subentende-se que existe um padrão de valor, ou um bem que os próprios deuses reconhecem e seguem. E aí o dilema vai exibir um negócio bem maior. A moralidade é fundamentada em uma razão objetiva, o bem existe por si só, a piedade existe por si só, ou na vontade da autoridade. O bem é o bem porque uma autoridade diz que era. A piedade é piedade porque os deuses disseram que era piedade. Por isso, em debates modernos de ética e filosofia da religião, o termo piedade é substituído por bondade ou valor moral. Então você pode dizer, nesse caso, a bondade é bondade porque Deus disse que é bondade? Ou a bondade é bondade porque Deus ama a bondade? Porque Deus reconhece o que é bondade. É bondade porque Deus ama? Ou a bondade é amada por Deus porque é bondade? Seria esse dilema de Eutífron repaginado, vamos dizer assim. Indo agora já para o finzinho, né? Veja que o Sócrates está preocupado com essa verdade universal das coisas. E a gente falou de doxa, de episteme e de sofia, né? A distinção entre doxa, que é a opinião, e episteme, que é conhecimento, ciência, é o alicerce da gnosiologia socrático-platônica. Quando eu falo gnosiologia ou epistemologia, eu estou falando do estudo do conhecimento, tá? A doxa representa o saber sensível, que é subjetivo, que é mutável, baseado nas aparências, no senso comum. E para Sócrates não é errado ter opiniões, mas é errado acreditar que essas opiniões são verdades absolutas sem examiná-las. Episteme é conhecimento racional, que é necessário, que é universal, alcançado apenas após a alma passar pelo filtro da refutação, que é o elencos, né? A sofia
por sua vez, que é o estágio mais elevado e virtuoso desse processo. Enquanto a episteme foca no rigor do saber, a sofia seria a aplicação desse saber à vida e à conduta ética. É aquele nível que de fato você conhece, e por de fato você conhecer, você não tem como mais fazer o errado. Você não tem como mais fazer o que não é moral. Você não tem mais como fazer o que não é o bem. Só quando você chega à sofia, que de fato você deixou de lado a ignorância, poderíamos dizer dessa forma, tá? Então, para Sócrates, a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância, tá? Das nossas próprias opiniões, pois só quem admite o não saber pode caminhar em direção à sabedoria, à sofia. Então, o filósofo não é que detém a sabedoria, mas é aquele que deseja e busca a sabedoria através da episteme, através do conhecimento lógico, tá? Do conhecimento utilizando esse rigor que é feito no método socrático. Então, Sócrates, embora não deixou escrito algum, ele moldou a mente ocidental, tanto que a filosofia é dividida antes e depois de Sócrates, não deixou dogmas, mas deixou um modo de viver baseado numa autonomia intelectual. Ele nos ensina a viver de modo que a morte não nos roube a dignidade. E aplicando a teoria, a ética e a salvação de Ferri a Sócrates, né? A gente pode dizer que, se a gente quiser compreender por que Sócrates permanece uma figura fundadora da filosofia, é preciso abandonar a ideia de que nele você vai encontrar o sistema fechado. Porque ele não oferece cosmologia, uma metafísica no sentido clássico. Ele oferece um modo de filosofar novo, no qual teoria, ética e salvação deixam de ser domínios separados e passam a constituir um gesto existencial. A gente pode até entender que Sócrates não tenha uma teoria de fato. Ele não explica a origem do cosmos, ele não define a estrutura última da realidade, ele não constrói um edifício metafísico como os pré-socráticos fizeram. Porém, a teoria socrática existe, mas não dessa forma totalmente esquematizada, vamos dizer assim. A teoria socrática se foca na epistemologia, não na metafísica. É uma teoria dos limites do saber humano. Ao afirmar que não sabe aquilo que os outros julgam saber, que ele reconhece que não sabe e os outros acham que sabem, né? O Sócrates inaugura uma atitude teórica fundamental. A consciência de que o conhecimento verdadeiro começa quando a gente abandona a ilusão da posse da verdade. A teoria de Sócrates não diz como o mundo é, mas estabelece como devemos nos relacionar com o saber. Nesse sentido, o Sócrates vai inaugurar uma teoria crítica. Saber é saber que não se sabe plenamente. É reconhecer a própria ignorância. E essa lucidez é superior à falsa certeza. Se essa teoria do Sócrates é modesta, a sua ética é radical, né? É de fato onde a gente poderia dizer que surge a ética, ainda que existam ainda ali outros pré-socráticos que poderíamos falar, que também falaram de ética. Ele desloca a filosofia de uma centralidade na busca do estudo da natureza para uma filosofia que tem o exame da vida humana como centralidade. Ele deixa de perguntar qual é a arquétipo de todas as coisas, de que é feito o mundo, para se perguntar como a gente deve viver. E a virtude, para Sócrates, não é um conjunto de regras que foram impostas, mas o resultado de uma vida refletida. Agir bem depende de compreender o que é o bem, o que é a essência do bem. O erro moral não nasce da maldade deliberada, mas da ignorância. Por isso, a ética socrática é inseparável do diálogo, da educação, do autoexame, do autoconhecimento. Viver bem é viver em acordo consigo mesmo, sem contradição entre pensamento e ação. Por fim, na dimensão de salvação, né, que é a última das dimensões de Ferri, Sócrates revela uma grandeza ainda mais profunda. Como toda grande filosofia, a filosofia do Sócrates nasce da consciência da finitude. Ele sabe que é mortal, ele sabe que vai ser condenado à morte. Porém, não é o medo de que ele um dia vai morrer que vai orientar a sua vida. Ele não tem uma salvação, uma sabedoria que vem de promessas religiosas ou que vem de uma vida após a morte claramente definida. Ainda que ele soubesse que a alma fosse imortal, ele não tinha de fato uma certeza de como seria após a morte. Ele estava tranquilo, mas ele não tinha uma visão doutrinária do que aconteceria depois que ele morresse. Tá? Ele reconhecia que não sabia, vamos dizer assim. Então, a sua salvação não é orientada pelo medo. Ele não tem medo por ser condenado à morte. Ele não tem medo de que vai morrer. Pelo contrário. Essa tranquilidade vem
de algo bem mais sóbrio, de bem mais exigente, que é a fidelidade à razão, a fidelidade à justiça, a fidelidade ao bem, aos próprios princípios. Ele aceita a morte ao invés de aceitar a fuga, demonstrando que a verdadeira salvação consiste em não trair a própria consciência. É viver alinhado com aquela vozinha interior, né, com o daimon. Inclusive a palavra eudaimonia, que é felicidade, exatamente está em plenitude com esse daimon. Aparece daimon no meio de eudaimonia. Ele vence o medo da morte porque compreendeu que viver injustamente, tá, viver em desacordo, em desarmonia com os seus princípios, é pior do que morrer. E essa sabedoria do Sócrates não elimina a finitude. A gente ainda vai morrer um dia. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas deixa a gente mais consciente dessa finitude, sem servidão ao medo. Então, aqui, teoria, ética e salvação não são exatamente bem definidas, mas são dimensões inseparáveis de uma mesma vida filosófica. A teoria ensina a humildade do saber, de reconhecer a própria ignorância. A ética orienta a ação justa. E a salvação liberta do medo e da incoerência com os próprios princípios, com a essência universal do que é o bem. A filosofia deixa de ser um discurso sobre o mundo para ser uma arte de viver. Então, Sócrates não nos salva oferecendo respostas, na verdade. Ele nos salva ensinando um método, um viver de modo lúcido, justo, corajoso, alinhado com princípios universais, alinhado com o bem. A verdadeira filosofia não promete escapar da morte, mas ensina a viver de tal modo que a morte não nos roube a dignidade. Que a gente possa morrer de consciência tranquila, que não traiu os próprios princípios estes alinhados com a essência universal do bem. É por isso que Sócrates permanece, ainda hoje, não apenas um filósofo, mas um primeiro grande modelo da vida filosófica. É um primeiro grande modelo esse que vai ser utilizado pelo nosso próximo personagem, que é Platão. Tanto como um exemplo da própria vida do Sócrates, nos Diálogos da Juventude, quanto também como um personagem que vai falar da teoria do próprio Platão, né? Um recurso literário para explicar de um modo melhor ainda aquilo que o Platão acreditava na sua fase mais madura. Então, encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, mandam aí nos comentários ou lá no meu Instagram, @odisseia-filosófica, e até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Inclusive, se tiverem sugestões, críticas, sintam-se à vontade de fazer. E é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.